A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, Deus nos concede a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, juntos com você, para o comentário de mais uma de nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Hoje eu vou fazer o comentário da lição de número 4, do dia 22 de abril de 2018. A lição Conservando uma Vida Frutífera. Texto do dia: porque agora vivemos se estais firmes no Senhor. 1 Tessalonicenses 3:8. A síntese nos diz: muito mais desafiador do que plantar uma igreja é consolidá-la de tal forma que as pessoas permaneçam na vocação de Deus, mesmo diante das adversidades, perseguições e frustrações. Então essa lição, logo na introdução, nós vamos encontrar que ela traz para nós uma reflexão que deve ser feita sobre os fatores que levaram os tessalonicenses a uma experiência de fé consolidada. Quais são os fatores ou quais foram os fatores que conduziram aquela igreja a ser uma igreja espiritualmente estruturada e uma fé bem alicerçada? É isso que nós estaremos estudando. É claro que quando nós pensamos nessa questão da fé consolidada, nós poderíamos usar e citar inúmeros fatores, mas a lição se atém a 3, e é o que nós vamos, logicamente, seguir. O primeiro fator que a lição apresenta com relação a isso é acerca da liderança. Uma boa liderança. Nós sabemos que o apóstolo Paulo e os seus companheiros, e vamos destacar aqui a pessoa de Timóteo, eles trabalharam ali em Tessalônica, na sua segunda viagem missionária, como nós já bem sabemos. E onde Paulo chegava, ele apresentava a mensagem do Evangelho. Ele mostrava, através das Escrituras, que Jesus de Nazaré era o Cristo prometido por Deus através dos profetas do Antigo Testamento. Em Tessalônica, como em muitos outros lugares, ele foi até uma sinagoga, ou até a sinagoga ali de Tessalônica. E no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, que é onde nós temos o início do trabalho em Tessalônica, como o Evangelho chegou ali através de Paulo, nós vamos encontrar o que ele fazia logo quando chegava numa cidade. Ele ia à sinagoga, os primeiros versículos já nos mostram isso, e ali na sinagoga ele apresentava Jesus como o Messias. E diz o verso 3 do capítulo 17 de Atos, que ele estava ali expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Então, quando o Evangelho chegou em Tessalônica, que é o caso que nós estamos estudando aqui, quando o Evangelho chega ali, ele chega com a mensagem pura e simples, que era a mensagem apostólica, de apresentar em Jesus Cristo a salvação e o perdão dos pecados, e Jesus, o Messias prometido, o Salvador.
E é exatamente aí que está a base da fé, a própria pessoa de Jesus Cristo. O trabalho missionário, o trabalho evangelístico de Paulo era anunciar o Evangelho e alcançar os pecadores para Cristo. E onde quer que ele chegasse, ele anunciava Jesus. Lá em Corinto, que foi um extraordinário trabalho missionário, que veio acontecer pouco tempo depois da abertura da igreja, do início da igreja em Tessalônica, pouco tempo depois ele estava em Corinto, começando também o trabalho de evangelização ali. E ele disse na carta aos Coríntios, que ele, segundo a graça de Deus que foi dada a ele diz que colocou o fundamento. E lá no capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, verso 11, ele diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então o fundamento da igreja é Jesus. E é assim que o apóstolo fazia. Ele anunciava o Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós estamos estudando que aquela igreja de Tessalônica era uma igreja que estava conservando uma vida frutífera, e o primeiro fator analisado na lição para que isso ocorresse, que aquela igreja tivesse uma fé consolidada, é a questão da boa liderança. Mas a liderança aqui é aquela liderança que lança o fundamento verdadeiro, que lança o fundamento sólido para a fé dos salvos. E esse fundamento sólido é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a base. Ninguém pode pôr outro fundamento senão Jesus Cristo. E esse é o trabalho que o apóstolo Paulo, no caso aqui, fazia. Esse é o trabalho que os apóstolos, no livro de Atos, eles faziam. Anunciar a Jesus para que as pessoas tivessem a sua fé alicerçada, fundamentada em Jesus. A boa liderança, portanto, é aquela que apresenta Jesus para que o crente alicerce sua fé na pessoa de Jesus. O bom líder, ele não atrai os discípulos após si. Ele não arregimenta pessoas em torno de si. Ele não promove a exaltação pessoal, o culto da personalidade, que infelizmente é uma coisa que a gente vê de forma muito comum hoje em dia. Supostos líderes cristãos que fazem questão de chamar a atenção para si, de tal maneira que as pessoas creem nele e não em Deus. Dependem dele e não de Deus. Mas esse não é o padrão e o modelo neotestamentário, bíblico, porque não pode ser. Porque a igreja não pode jamais, como nunca esteve, jamais estará, fundamentada numa figura de homem qualquer. A única base, o único fundamento da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Então a liderança de Paulo e de seus companheiros era uma boa liderança. Serve de exemplo, evidentemente, para nós hoje, de trazer aos crentes o alicerce espiritual de suas vidas na pessoa de Cristo. Outra questão importante sobre a boa liderança é que o evangelho pregado por Paulo em Tessalônica foi o evangelho de poder no Espírito Santo. Ele disse no capítulo 1 da primeira carta aos Tessalonicenses, o versículo
de número 5, ele fala que o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Então a mensagem do evangelho não é uma mensagem puramente uma mensagem retórica, argumentos humanos. E novamente eu citaria o que Paulo escreveu aos Coríntios, que ele não falava sabedoria humana, mas ele falava sabedoria de Deus. E ele até traça um paralelo entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo, que ele diz que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, mas ele mesmo diz que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, o evangelho pregado por essa liderança cristã, que era Paulo e seus companheiros, é o evangelho de poder. Pregação e palavra no Espírito Santo. E é aí que está a grande diferença de qualquer tipo de preleção, qualquer tipo de palestra ou anúncio puramente humano e na força e na capacidade intelectual do ser humano. O Evangelho, essencialmente, é pregado no poder do Espírito Santo. O homem é o canal, mas como canal da pregação do Evangelho, ele precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Lá no livro de Atos, nós encontramos várias vezes a Bíblia afirmando que eles estavam cheios do Espírito Santo. Foram cheios lá no capítulo 2, e várias vezes nós vemos essa expressão, cheios do Espírito Santo. Eles anunciavam com ousadia a palavra de Deus porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Então a palavra deles era carregada com o poder do Espírito Santo. E é esse evangelho que transforma. É essa mensagem de poder que precisa ser pregada, porque senão não vai haver verdadeiras conversões, reais conversões. Pode ter simplesmente uma adesão à igreja, mas a conversão ela só ocorrerá se houver a ação do Espírito Santo. E para haver a ação do Espírito Santo é necessário que a pessoa que transmita o Evangelho seja uma pessoa de Deus, cheia do Espírito Santo do Senhor. Cheia do Espírito Santo de Deus. Então, uma liderança que anunciou o Evangelho de poder. E mais do que nunca, na sociedade em que nós vivemos, é essencial que se anuncie o Evangelho de poder, na unção do Espírito e baseado nas Escrituras. Porque a autoridade não é do homem, a autoridade não é da denominação, a autoridade é da palavra de Deus. Então a mensagem de poder é a mensagem das Escrituras, baseada nas Escrituras e na vida cheia do Espírito Santo de quem anuncia a palavra. No capítulo 2, versículo 8 dessa primeira carta, nós encontramos o apóstolo Paulo falando um pouco sobre o seu relacionamento, o seu envolvimento com aqueles irmãos ali em Tessalônica. Ele diz assim: nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porque nos éreis muito queridos. Então é interessante a gente observar a palavra afeiçoados, de boa vontade, a própria alma e queridos. Essas palavras mostram para nós o envolvimento que Paulo tinha com as pessoas, a quem ele evangelizava e a quem ele alcançava para Cristo.
Então era uma liderança comprometida e envolvida com as pessoas emocionalmente, de coração. Então, era uma liderança que estava próxima das pessoas. Foge, portanto, de qualquer ação do homem no sentido de se considerar alguém extremamente importante e se isolar. O chamado estrelismo, ser uma estrela, como se o líder de uma igreja fosse alguém acima dos outros, mais importante do que todo mundo, um ser intocável. E às vezes, algumas pessoas até preferem passar essa ideia de que ele está num patamar espiritual elevado, como se os outros tivessem que render a ele qualquer tipo de veneração. E eles fazem questão de se afastar das pessoas. É difícil para a pessoa da própria igreja ter contato, ter acesso, porque eles fazem questão de se distanciar e criar vários mecanismos que dificultam a pessoa de se aproximar para poder, às vezes, conversar, falar, se aconselhar, enfim, receber um atendimento que o líder cristão tem que prestar às ovelhas. Então, a gente vê em Paulo uma liderança que estava próxima, uma liderança que se envolvia, uma liderança que estava dando a alma para as pessoas. Não era aquele que levava apenas a palavra, mas era aquele que estava próximo, aquele que estava para ouvir, aquele que estava para ajudar, aquele que estava para acompanhar de perto o trabalho e o acompanhamento e o desenvolvimento espiritual dos novos convertidos. É claro que, dependendo do tamanho da igreja que alguém pastoreia, fica um pouco mais difícil o atendimento a grande número de pessoas. Todavia, o pastor tem que ser a pessoa acessível. O líder espiritual deve ser uma pessoa com quem o crente pode e deve procurar e não ter qualquer embaraço de falar com ele, e ele mesmo deve fazer tudo para estar perto das pessoas, porque ele não é apenas um funcionário da igreja que prega, ele é um pastor que apacenta, é um líder que cuida. E exatamente isso é um ponto importante, porque as ovelhas gostam de ter proximidade com o seu líder e com o seu pastor. Então esse é o primeiro fator, a boa liderança. O segundo fator apresentado pela lição, que está no ponto 2, fala sobre as circunstâncias adversas. Porque aquela igreja de Tessalônica, ela foi perseguida por causa da fé. O próprio apóstolo Paulo, ele fala sobre a perseguição que aquela igreja sofreu. Porque ele afirmou dizendo assim: irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo. Porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhe fizeram a eles. Capítulo 2, verso 14 da primeira carta. Então, eles foram perseguidos. Padeceram, segundo o apóstolo Paulo fala, dos próprios concidadãos, ou seja, daqueles que estavam perto deles, moravam na mesma cidade. Eles sofreram perseguição. Só que a semente ali em Tessalônica, ela caiu em boa terra. Ela não caiu na beira do caminho, conforme a parábola do semeador. Porque a perseguição veio, não caiu na beira do caminho, nem caiu entre espinhos e nem caiu entre pedregais. Ela caiu em boa terra. Então, quando a perseguição chegou, aqueles crentes, eles, ao invés de serem vencidos, derrotados pela perseguição, eles foram aperfeiçoados pela perseguição. Qualquer sofrimento na vida do cristão serve para aperfeiçoar o crente, para provar a sua fé e aperfeiçoá-lo na presença de Deus. Então, nessas situações adversas, eles deveriam aprender lições importantes e nós também devemos aprender lições importantes
quando atravessamos momentos também e situações adversas. Lá no capítulo 5, o versículo 15 da carta aos Tessalonicenses, Paulo vai dizer para eles: vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Ou seja, uns para com os outros, ou seja, no ambiente da igreja, e para com todos, ou seja, até mesmo para aqueles concidadãos que os estavam perseguindo. Então eles deveriam não pagar o mal com o mal, mas seguir sempre o bem. Essa é a característica do verdadeiro cristão, do verdadeiro salvo. Ele não busca vingança, ele não busca retribuição do mal, ele busca pagar o mal com o bem. Então o que Paulo está falando aqui, ele está simplesmente repetindo o que o próprio Jesus ensinou. Porque Jesus disse que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Nós devemos bendizer os que nos maldizem. Nós devemos fazer bem àqueles que querem nos fazer mal. Jesus ensinou isso. Então o que Paulo está dizendo aqui está em perfeita harmonia com o que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, falou. Porque sendo assim, nós seremos verdadeiros salvos, filhos de Deus, que deixa nas mãos de Deus toda a justiça e todo o juízo, mas que retribui o mal com o bem. E Paulo não fala isso apenas aos Tessalonicenses, ele repete esse ensino, porque é o padrão do cristianismo, é o padrão do cristão. O cristão não está na terra para ser mais um como todo mundo. O cristão está sobre a face da terra para ser uma pessoa diferente. Uma pessoa diferente. E essa pessoa diferente, que é o cristão, ele reproduz na sua vida as características de Cristo. Assim como recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele. Quem está em Cristo deve andar como ele andou. A Bíblia ensina isso. E Jesus, ele nunca pagou o mal com o bem. Ou o mal com o mal. Ele sempre pagou o mal com o bem. Ele perdoou os seus algozes. Ele orou pelos seus carrascos. Então, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo que está em nós. E se nós temos o Espírito de Cristo, nós somos de Cristo, diz Paulo aos Romanos. E sendo de Cristo, nós temos que ser pessoas que busquem o bem, que façam o bem e nada de vingança, nada de retribuição, porque essa não é a postura de um cristão. E nas situações adversas, a gente tem que aprender essa lição de pagar o mal com o bem. Ter paz com as pessoas, buscar a paz com as pessoas. No versículo 16 do capítulo 5, ele fala uma coisa que parece ser difícil acontecer no momento de aflição, quando ele diz: regozijai-vos sempre. Agora, é claro que se isso está nas Escrituras, está na palavra de Deus, o Espírito Santo inspirou isso aqui para ficar registrado, é claro que é possível regozijar-se sempre. Regozijar-se sempre, ou seja, a lição da alegria em Cristo, mesmo nas perseguições. Onde está a sua alegria? Está no pecado? Então você não é salvo. Onde está a sua alegria? Está no mundo? Então você não foi salvo. Porque a salvação produz a verdadeira alegria em Cristo, a alegria do Espírito Santo, a alegria da salvação verdadeira. E essa alegria ultrapassa as circunstâncias, ultrapassa o meio que a gente está vivendo, a situação que a gente está enfrentando. Então, a adversidade deveria ensinar aqueles irmãos, e de fato ensinou, sem dúvida, e deve ensinar a nós, as adversidades, deve ensinar-nos a termos a alegria do Espírito Santo quando qualquer fonte de alegria exterior simplesmente se acaba. Se acaba. Mas ele vai mais longe. No verso 17 ele diz: orai sem cessar. É claro que a oração tem que fazer parte da nossa vida em todo momento. Mas aprendemos, às vezes, nos momentos de adversidade, nós aprendemos a oração perseverante. Orar sem cessar não é ficar orando sem parar 24 horas por dia. É claro que ele sabe que isso é impossível fazer.
Mas é a oração perseverante, é perseverar em oração. É aquilo que Jesus falou, batei, batei, pedi, pedi, buscai. É aquela parábola, aquela história que ele contou da viúva e do juízo iníquo. E Lucas, quando vai introduzir essa parábola de Jesus, ele disse que Jesus contou essa parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, quando Paulo diz orar sem cessar, ele está falando da oração perseverante, a oração da pessoa que não desanima. Então, no meio das adversidades, nós devemos confiar em Deus e fazer as nossas orações e aprender a ter na prática de nossa vida a oração perseverante, a oração que não desanima, aquele que busca e nunca desanima da presença de Deus, mesmo que a resposta esteja tardando. Isso é orar sem cessar, orar com perseverança. Toda a Bíblia nos mostra isso e o grande valor que isso tem. E por último, pelo menos é o que eu quero citar no momento, é o versículo 19, quando ele diz, não extingais o Espírito, ou seja, continuem dependendo do Espírito. Ele usa a palavra do fogo, né? Ele usa a figura do fogo, extingais, quer dizer, apagar o Espírito. Então ele dá a ideia do Espírito como um fogo que a gente tem que estar perto para se aquecer, ou seja, a dependência do Espírito. Então, não podemos deixar de depender do Espírito. E a lição que aqueles irmãos tinham que aprender e aprenderam nas circunstâncias adversas que estavam vivendo por causa da perseguição, por causa do nome de Jesus, é que eles deveriam continuar dependendo do Espírito Santo. E o próprio Jesus disse aos seus discípulos, falando acerca do futuro, de perseguições que os cristãos, começando pelos próprios apóstolos, deveriam passar, ele disse, quando vos levarem na frente de governadores e de reis, vocês não fiquem preocupados com o que haveis de falar, porque naquele momento quem falará por vós é o Espírito de vosso Pai. Então ele está falando o seguinte, que a presença do Espírito Santo e a dependência do Espírito Santo é essencial na nossa vida. E nós devemos constantemente depender do Espírito, estar perto, estar cheio, estar na presença de Deus, estar vivendo no poder do Espírito Santo, na dependência dele. Então, essas situações adversas, elas contribuíram, sim, para a consolidação da fé daqueles irmãos. Porque através daquelas situações, eles adquiriram maturidade, firmeza e robustez na sua fé, pela ação do Espírito Santo, pela fé convicta que eles tinham. E aí, a gente vai perceber o terceiro aspecto que a lição fala nesse assunto, com relação a esses fatores que consolidaram a fé daqueles irmãos, é justamente a perseverança. Falei na perseverança na oração, mas acrescentaria nesse terceiro ponto da lição o que o próprio comentarista fala, a perseverança na fé. Perseverança na fé. E lá no versículo 8 do capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele elogia a fé dos irmãos de Tessalônica. Quando ele diz, porque por vós soou a palavra do Senhor não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Ou seja, a igreja de Tessalônica ficou conhecida por todas as regiões como uma igreja de crentes que tinha uma fé perseverante e uma fé firme em Deus que não foi vencida pelas perseguições. Pelo contrário, eles permaneceram firmes na fé. E no versículo 13 do capítulo 2 está escrito, pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homem, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual opera em vós os que crestes. Então eles creram em Deus porque a palavra de Deus foi pregada. Então quando falamos de fé, nós falamos daquela convicção, daquela certeza, daquela fidelidade
que é um dos significados de fé. Mas fé também representa a doutrina, representa o ensinamento, representa o conjunto de doutrinas da palavra de Deus. É claro que Paulo, no tempo que ele passou ali, ele ensinou a palavra de Deus que era necessária que aqueles irmãos aprendessem. Então a fé deles estava em Deus e na palavra do Senhor que lhes foi ensinada, a qual, diz o apóstolo Paulo, opera em vós os que crestes. A palavra de Deus é operante. E essa palavra operante, ela quer dizer que aqueles crentes receberam, creram, praticaram a palavra de Deus. E, portanto, eles foram fortalecidos e perseveravam na palavra de Deus. O que nós precisamos hoje em dia é perseverar na palavra de Deus. Porque existem muitas palavras que não são de Deus. Existem muitas mensagens que são puramente humanas. Existem muitas coisas que estão acontecendo hoje em dia, que as pessoas estão abrindo a Bíblia, mas não estão pregando a palavra de Deus. Estão usando a Bíblia para falar o que querem, o que pensam, o que imaginam, e não deixam a Bíblia falar. Na verdade, estão falando da Bíblia, não estão falando a Bíblia. Estão falando da palavra, mas não estão falando a palavra. E é por isso que nós devemos estar muito atentos para ouvir, de fato, a palavra de Deus. Quando Paulo vai dar uma orientação a Timóteo, aquele jovem obreiro, ele disse, prega a palavra. A palavra. O que está na palavra tem que ser pregado, mesmo que isso não seja muito assim atraente, não seja muito amigável, não seja assim politicamente correto aos olhos do mundo, porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus confronta o pecador, confronta o homem, mas ela é a palavra que, se o homem nela crer, será salvo. E aí haverá transformação de vida. Às vezes as pessoas simplesmente aderem à igreja porque acham uma mensagem bonita, mas não transforma. O evangelho de poder, a palavra de Deus, as escrituras, quando ela é anunciada e Deus fala, ela sim transforma e regenera o homem, porque ela faz uma lavagem purificadora. Porque Jesus disse, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado para vocês, disse aos seus apóstolos. Então, hoje em dia, a palavra de Deus ela tem que ser operante. Porque lá em Hebreus 4:12 diz que ela opera, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela é ela é apta para discernir os pensamentos e as imaginações do coração. Penetra na junta, nos ossos, na medula. A palavra de Deus é como uma espada poderosa que vai lá no fundo do nosso coração. Ela é operante, uma espada poderosa. Do que adianta uma espada guardada? A espada só tem valor se for usada. E ela é a espada do Espírito. Então, essa palavra poderosa fez efeito, operou, e ela precisa ter efeito e precisa operar, porque ela não perdeu o poder. Ela não perdeu o poder. Mas o que nós precisamos é falar a palavra. O que as pessoas precisam é ouvir a palavra, porque essa palavra transforma. E quem é transformado pela palavra e persevera nela, resiste e tem uma fé consolidada. Lá no capítulo 4, verso 1 a 3, ele vai falar sobre a santidade. Perseverar na santidade. E aí a gente vai ter que deixar esse comentário com mais detalhes para a próxima lição, que vai falar justamente sobre o viver em santidade. Mas é exatamente o que é importante a gente entender, que aquela igreja deveria perseverar em santidade, que é uma coisa que quase que está fugindo de moda hoje em dia. Não se prega santidade, santidade de vida. O mundanismo entrou nas igrejas, o mundanismo entrou na igreja, está tomando conta, os conceitos humanos, as filosofias humanas, os pensamentos humanos, está adentrando as igrejas e está gerando crentes sem estrutura, pessoas sem firmeza de fé, ou seja, crentes mundanos, por falta de santidade. Mas é uma coisa que vai ser estudada com mais detalhes na lição próxima. Bem, e por último, ele fala da perseverança no amor. No amor. Em 2 Tessalonicenses 1:3,
Paulo está feliz, Paulo está dando graças a Deus quando ele diz: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, uma fé perseverante, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. E o amor aumenta. O amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Perseverar no amor. Então você vê que isso é o cristianismo. É interior e é exterior. Ele aparece. A firmeza, a estrutura interior, espiritual, firmeza de propósito, fé, coisa que está no espírito, convicção, amor ardente no coração e revelando tudo isso através da prática, dos relacionamentos, do comportamento cristão. Então, o crente, ele é uma pessoa diferente do mundo. Como eu já disse, ele paga o mal com o bem, porque ele busca viver e cumprir. Claro que somos muito falhos, mas o grande mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, amar o próximo como a nós mesmos. Então, quando nós encontramos com Cristo, fomos alcançados pela palavra poderosa do Evangelho, temos a nossa vida firmada em Jesus Cristo, nós vamos perseverar em amar as pessoas, buscar amar as pessoas, viver e amar as pessoas. O melhor conselho que alguém pode receber com relação aos relacionamentos, sejam familiares, sejam dentro da igreja, seja em qualquer área que ele tenha que conviver com as pessoas, é que ele aprenda a amar as pessoas. Mas o amor cristão é o amor do Espírito. Porque quem é salvo, diz a Bíblia que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, Deus ama as pessoas e através do crente esse amor é revelado. Então, quando nós expressamos o amor de Deus em nossa vida para o nosso próximo, é como se Deus estivesse amando através de nós. E nós precisamos ser canais através dos quais o amor de Deus é expresso. Mas eu só posso amar o próximo se eu amar intensamente a Deus, buscar viver o grande mandamento. Aí eu vou amar o próximo como prova de que eu realmente amo a Deus. Então, amando a Deus, eu amo o próximo. E se eu amo o próximo, eu provo que amo a Deus. Porque um não pode existir sem o outro. Verdadeiro amor ao próximo. Verdadeiro. Eu não estou falando fraternidade, altruísmo, não estou falando nada disso. Estou falando o verdadeiro amor ao próximo é possível para quem ama a Deus. E só se pode amar a Deus de verdade aquele que é convertido, aquele que é salvo, aquele que teve um encontro com Jesus, aquele que tem o Espírito do Filho de Deus, que é o Espírito Santo na sua vida, porque é esse Espírito que gera o seu fruto em nós, e a primeira característica desse fruto é o amor. Então que Deus, na sua graça maravilhosa, nos ajude sim a viver de forma a ter uma vida frutífera. Uma vida frutífera. Podemos até orar pedindo isso. Senhor, nos conceda a tua graça. Permita, ó Pai, que nós possamos, como servos do Senhor, vivermos uma vida frutífera. Abençoa esta pessoa que está agora orando comigo, pedindo que o Espírito Santo faça dela um crente de vida frutífera. Que o teu nome em nossas vidas seja glorificado e a nossa fé possa ser sempre fortalecida e estruturada no Senhor Jesus. Porque é no nome dele que oramos. Amém e amém. Deus te abençoe.